Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do canal Apóstolo 13 Podcast. Aqui, a gente senta para ouvir quem viveu o que a gente só leu. Inclusive, adorei essa frase e vou usar sempre. E se prepare para escutar mais uma história de uma maneira única. Eu sou o Apóstolo 13. Enquanto os outros viveram e escreveram histórias e ensinamentos eternos, eu decidi abrir esse microfone e transformar essa eternidade em conversa. E hoje, meus irmãos, segurem o coração, porque nosso convidado não é apenas um nome nas escrituras. Ele é a rocha, é intensidade, é amor que tropeça, levanta e corre de novo. É humano demais para ser ignorado e espiritual demais para ser rotulado. Hoje, quem se senta nessa cadeira não é apenas um apóstolo, é o apóstolo. Pedro, sim, ele mesmo, o pescador teimoso, o homem do impulso santo, o amigo que chorou depois de negar, o líder que pregou e milhões se renderam, o homem que teve coragem de acompanhar o Filho de Deus. E hoje a gente vai conversar sobre um episódio que mexe tanto com a alma da gente. Mas antes de falar de milagre, a gente vai falar de humanidade. Antes de falar de tempestade e de ondas assustadoras, a gente vai falar da história de um homem comum que decidiu acreditar que podia fazer o impossível se Jesus estivesse ali. E é com muita honra, alegria e respeito que eu recebo aqui, neste humilde estúdio montado sobre o teto da eternidade, o homem que desafiou o mar com sua fé e viu o milagre com os próprios olhos. Pedro, filho de João. Pedro, seja muito bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado. Por mais que você tenha trazido um pescador que viveu a vida toda no mar para uma tenda no meio do deserto, ainda assim é um prazer estar aqui, meu irmão. Maravilhoso. Aqui você não corre o risco de afundar, né? Se é que você me entende. Obrigado por lembrar com bom humor de um dos momentos mais marcantes da minha vida, apóstolo. Desculpe, não resisti, meu irmão. E é justamente por isso que você está aqui, porque a tua história é espelho para muita gente. Gente que, como você, já teve coragem de sair do barco, mas também já sentiu medo no meio do caminho. Hoje a gente vai falar sobre aquele momento inesquecível, a travessia do mar à Galileia, o vento contrário, a madrugada difícil e aquele instante eterno, onde você viu Jesus caminhando por cima das águas. Mas Pedro, antes da gente mergulhar nessa história, e isso não é um trocadilho, quero que você conte pra gente quem era você antes de tudo. Porque é fácil olhar para você e ver o líder, o pregador, o mártir. Mas eu quero que o povo conheça o pescador, o homem, o irmão, o marido, o filho. E depois disso, sim, vamos remar juntos até aquele momento onde o céu e o mar se tocaram. Com alegria, meu irmão. Mas já te aviso que acho que sou melhor com redes do que com palavras. E eu sou melhor ouvindo do que pescando. A gente se ajuda, fica tranquila. E você que está com a gente agora, prepara o coração, porque nos próximos minutos vamos ouvir sobre fé, coragem, dúvidas e esperança. Mas mais do que isso, vamos ouvir a história de um homem que, mesmo afundando, foi levantado pela mão de Jesus. E se você já sentiu que estava se afogando em alguma dificuldade da vida, esse episódio é feito para você. E aproveite para se inscrever aqui no canal e não perder absolutamente nada. Vamos lá. Pedro, antes de falar de milagre, a gente precisa entender o chão de onde você veio. Quero saber do Simão, o homem antes da fé pública. Quem era você antes de encontrar o Nazareno? Apóstolo, eu era só um homem simples, um filho da Galileia, um homem do mar. Nasci e cresci às margens do lago do Genezaré, em Betsaída. Filho de João, irmão de André, marido, pescador, trabalhador. Acordava antes do sol, com as mãos já calejadas pelo sal, pelo remo, pelo frio da madrugada. O cheiro de peixe era meu perfume, a rede minha extensão. Minha vida era a água, o barco, o vento, e dentro do coração uma vontade que eu mesmo não entendia. Como assim? Sabe quando tudo parece no lugar certo, mas algo lá dentro ainda está fora do lugar? Eu tinha família, tinha trabalho, tinha sustento, mas dentro de mim existia um buraco. Como se algo me chamasse, mesmo sem dizer o quê. Eu conhecia as escrituras, sabia sobre os profetas, aprendi a temer a Deus como todo menino judeu. Mas confesso, ele sempre me pareceu um pouco distante,
como se vivesse nos pergaminhos, mas não nas minhas redes, como se falasse com os grandes, mas não com os comuns. Eu era bruto, falava alto, me irritava às vezes, mas amava com verdade. Era o tipo de homem que pulava no mar antes de pensar em tirar minha túnica, que defendia quem amava mesmo sem saber como. Intenso, cheio de egos, mas faminto por algo que fizesse sentido, entende? E como era a tua relação com o mar? O mar era minha escola, meu desafio, meu espelho. Aprendi com ele que nem sempre se pesca quando se quer. Às vezes se lança a rede e volta vazia. Mas até a rede vazia ensina. Ela ensina a persistência, ela ensina a humildade, ela ensina a fé de lançar de novo, mesmo quando parece que nada vai mudar. Quantas vezes voltei para casa frustrado, cansado e sem peixe. E mesmo assim, voltava no dia seguinte. Porque quando você tem um chamado, mesmo sem nome, você não desiste, você continua. E eu continuava, até que um dia ele veio. Jesus? Sim, foi num daqueles dias em que tudo deu errado. Eu e André havíamos pescado a noite inteira e nada mesmo. Voltamos para a margem, estávamos lavando as redes com o rosto suado, as costas doendo e a alma ainda mais pesada que os ombros. E então ele apareceu. Um homem diferente, andava entre as pessoas com uma paz nos passos. O povo cercava, mas ele não se perdia na multidão. Ele parou, olhou para mim e foi como se o tempo tivesse parado. Aquele olhar atravessava, sabe? Era como se ele enxergasse o que ninguém via, como se lesse a minha alma e dissesse, eu sei. Sem dizer quase nada, ele pediu para eu entrar no meu barco e subiu, e me pediu para afastar um pouco da margem. E ali, sentado no meu barco, ele começou a falar. E o que você sentiu? Que Deus tinha entrado na minha rotina. Eu nunca imaginei que o céu fosse me encontrar ali, entre redes e cordas. Mas ali estava ele, transformando meu barco em púlpito, transformando a margem em altar. A voz dele era diferente. Não era só ensino, era vida. Não era só palavra, era presença. E quando ele terminou, olhou para mim, com o mesmo olhar profundo e disse, Pedro, vai mais fundo, lance as redes. E você hesitou? Muito. Respondi que já tínhamos tentado a noite toda, que não pegamos nada, mas algo dentro de mim me empurrou. E falei sem pensar, sob tua palavra eu lançarei. E lancei. Quando puxei as redes, elas iam pesadas, peixes, muitos, mais do que eu já tinha visto de uma vez. Chamei outros barcos, as redes quase se rompiam, o barco quase afundava de tanto peso. Mas o que mais pesava era o que eu sentia no coração. Eu me ajoelhei, não por causa do milagre, mas porque reconheci que eu estava diante de algo santo. Então, as palavras escaparam de mim. Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador. E o que lhe respondeu, Pedro? Ele sorriu. Não aquele sorriso de desprezo, mas o sorriso de quem conhece a dor do outro, sabe? E então ele disse, não temas, Pedro. De agora em diante será pescador de pessoas. Ali, naquele momento, eu entendi. Não era sobre peixe, era sobre propósito. Não era sobre redes, era sobre corações. Eu deixei tudo, barco, rede, segurança. Porque, apóstolo, quando a eternidade entra no seu barco, você nunca mais consegue voltar para a vida normal. Então, eu imagino que desde então você o seguiu, certo? Com erros, com tropeços, com medos, mas segui. E foi nessa jornada de altos e baixos que um dia, em meio à madrugada tempestuosa, ele me chamou para sair do barco de novo. Só que dessa vez não era para lançar redes, era para lançar fé. Opa, agora sim chegamos no momento que todos querem ouvir com detalhes. Comece do começo, meu irmão. Tá bem, aquele dia começou diferente. O sol nasceu mais quente, a brisa mais leve e o povo mais faminto. Não só de pão, mas de propósito. Não sei explicar, mas era como se as multidões já pressentissem que algo grandioso iria acontecer. E aconteceu. Estávamos com Jesus em um lugar afastado, tentando descansar. Mas a multidão nos encontrou. Eram milhares de pessoas. Eles vinham com fome no estômago e um buraco na alma. Gente simples, gente sofrida. Gente que não queria só milagre, queria presença, queria direção. E Jesus, com aquele olhar que enxerga por dentro, sentiu compaixão e sempre via o que ninguém mais via. Enquanto nós tentávamos dispersar a multidão,
Ele decidiu nos desafiar e disse: dai-lhes o que comer. E eu me assustei. Como alimentar tanta gente? Fizemos as contas e não dava. Mas havia um menino ali, e com ele 5 pães de cevada e 2 peixes pequenos. Coisa de lanche, coisa de criança. Mas Jesus pegou aquilo, levantou os olhos e agradeceu. Ele partiu o pão, e partiu de novo, e partiu mais uma vez, e cada pedaço que saía da mão dele vinha cheio de leveza. O pouco se tornou abundância. Um milagre aconteceu no detalhe. De mão em mão, a fatura passou. E no final, ainda sobraram 12 cestos. Um para cada um de nós carregar, como se ele quisesse nos lembrar. Vocês viram, vocês tocaram, nunca duvidem de novo. E como a multidão reagiu a tudo isso? A multidão queria fazer dele rei da terra, da política, do pão fácil. Mas Jesus nunca buscou trono de homens. O coração dele batia por outra coroa. Então ele nos apressou. Mandou que subíssemos o barco e atravessássemos o mar da Galiléia em direção a Betsaida. Disse que iria depois, que precisava orar. E assim nós fizemos. Subimos no barco, estávamos cansados, mas obedientes. Era uma travessia comum, aquelas águas eram velhas conhecidas nossas. Pescadores sabiam ler o vento, mas naquela noite o mar decidiu ensinar uma nova lição. No início, tudo calmo, a vela firme, o barco seguindo, mas então, sem aviso, o céu escureceu. As nuvens cobriram a lua, o vento mudou de direção e o mar começou a se revoltar. As ondas batiam forte, a vela tremia, o leme escapava e nós remávamos, horas e horas remando contra o vento. A madrugada avançava e com ela o medo. O barco já não obedecia, a água invadia e dentro de nós uma tempestade ainda maior. Eita, que essa história tá ficando boa. E vocês estavam sozinhos? Sim, Jesus havia ficado e aquilo doía, porque no fundo a gente pensava: ele nos mandou, e agora? Onde ele está? Entre 3 e 6 da manhã, o momento mais escuro da noite, o corpo doía, os olhos ardiam e o coração cansado de esperar. Foi então que vimos algo. Uma figura que parecia estar andando sobre as águas. No começo, achamos que fosse um fantasma, um delírio da exaustão. Ninguém anda sobre o mar. Ninguém caminha por cima do abismo. O medo começou a tomar conta de nós. Mas então, ouvimos aquela voz. Sou eu, não temas. Apóstolo, aquela voz não era só um som, era presença, era alívio, era fogo e ternura ao mesmo tempo. E o coração reconheceu antes dos olhos entenderem. Era ele, Jesus, nosso mestre. Ele estava andando sobre o mar, sobre aquilo que nos amedrontava, sobre o caos, sobre o impossível. E eu, naquele momento, não pensei. Eu só falei: Senhor, se és tu, manda-me ir até ti por sobre as águas. E ele, com aquele tom tranquilo que carregava autoridade e amor, respondeu: Vem. Naquele momento, para mim, tudo parou. O vento continuava, o mar rugia, os outros discípulos estavam praticamente paralisados, mas dentro de mim havia um silêncio. Eu desci do barco, o pé encostou na água e não afundou. Dei um passo, depois outro. Era como se a fé se tornasse chão. Eu não caminhava sobre a água, caminhava sobre a obediência, caminhava sobre a confiança. Aquela sensação ainda é indescritível para mim. O vento no rosto, a água sobre os pés e Jesus à minha frente. Mas então, meus olhos desviaram. Senti um vento muito forte e olhei para as ondas assustadoras que se aproximavam. E foi aí que eu afundei. Que vacilo, Pedro. Oi? Não, desculpe, pode continuar. Naquele momento, a fé se deu espaço para o medo. O passo virou queda, a confiança virou desespero. Rapidamente, a água me cobriu até a cintura, depois o peito, e eu gritei: Senhor, salva-me! Até que eu afundei completamente. Mas ele veio, com pressa, com firmeza. A mão dele me agarrou antes que o mar me puxasse com mais força. Os olhos dele não tinham raiva, tinham amor, tinham compaixão e uma pontinha de correção. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Ele me disse. Mas o importante é que ele me levantou, ele não me deixou afundar, ele não me envergonhou diante dos outros, ele só me segurou e juntos voltamos ao barco.
Assim que entramos, o vento cessou, a tempestade se calou, o mar ficou liso como um espelho, e todos no barco caíram de joelhos e falaram: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Ali eu entendi algo que nunca mais esqueci. Não foi o mar que me sustentou, foi a palavra. Não foi a água que virou o chão, foi a fé que virou ponte. E mesmo quando eu falhei, ele me alcançou. Pedro, de forma sincera, me fala o que ficou para você daquela noite. Ficou a certeza de que fé não é ausência de medo, é seguir mesmo com medo presente. Ficou a memória do toque da mão que me puxou, da graça que me ergueu. Ficou o ensinamento: não tire os olhos dele, nunca, porque o momento em que você desvia o olhar é o momento em que o chão começa a sumir. Mas ainda assim, mesmo quando afundamos, ele vem. Ele sempre vem. E hoje eu digo para quem está me ouvindo: se você está em um mar agitado, se o vento parece maior que tua fé, se você ousou sair do barco e agora sente que vai cair, levante a mão, peça ajuda, porque a mão dele ainda se estende. E mais importante do que andar sobre águas é saber que existe alguém que nunca vai deixar você afundar sozinho. Pedro, depois de tudo isso, depois de andar por fé, afundar por dúvida e ser levantado por amor, me diz uma coisa: se você tivesse a chance de olhar nos olhos de alguém hoje, alguém que está ouvindo a gente agora, e pudesse deixar uma única frase, o que você diria para quem se sente como você naquela noite? Eu diria: não se culpe por ter medo. Sim, você tem fé. Sim, você ama a Deus, mas você também é humano. E o medo faz parte do pacote da humanidade. A questão não é ter medo. A questão é o que você faz quando o medo chega. Naquela noite, eu ousei sair do barco e fui criticado por afundar. Mas sabe o que poucos lembram? Eu fui o único que caminhou. Sim, eu falhei, mas eu tentei. E Jesus, ele não me rejeitou por isso. Ele me alcançou, ele me firmou, ele me restaurou. Então, se você está ouvindo isso agora e sente que está afundando, se sente que a fé está se desfazendo nas mãos, se sente que o vento está gritando mais alto que a promessa, grite. Não de vergonha, não de raiva, mas de rendição. Clame pelo nome que ainda sustenta, pelo nome que ainda caminha sobre o caos, pelo nome que ainda estende a mão: Jesus. Porque o segredo não é ser forte o tempo todo. O segredo é saber quem chamar quando você não tem mais força nenhuma. Você não está sozinho. Eu aprendi que o milagre nem sempre é andar sobre as águas. Às vezes o milagre é não se afogar quando tudo diz que você deveria ter afundado. Pedro, que verdade, que presente você nos trouxe hoje. E você que está aí do outro lado, ouvindo isso agora, talvez em meio ao seu próprio mar agitado, deixa eu te falar uma coisa do fundo do coração. Você não é fraco por ter afundado. Você é corajoso por ter saído do barco. Muitos preferem a zona de conforto, preferem o bar, mesmo que sacuda, mesmo que molhe, mesmo que não vá a lugar algum. Mas você ousou dar um passo. E você confiou, você tentou. E sim, talvez tenha afundado. Talvez esteja agora sentindo a água subir. Mas se eu te disser que a mão de Deus já está a caminho, talvez hoje você esteja no seu próprio mar. Talvez o vento tenha se levantado contra você e o barco da sua vida esteja sendo sacudido. Talvez como Pedro, você tenha começado com fé, mas agora esteja afundando. Se for assim, olhe para ele, clame, mesmo com voz fraca, mesmo com lágrimas nos olhos, porque ele ainda caminha sobre águas e ainda estende a mão. A tempestade pode parecer longa, mas há um Salvador a caminho. E quando ele chegar, o vento vai cessar e a sua fé nunca mais será a mesma. Continue olhando para frente, continue confiando que há uma mão invisível que já salvou pescadores, pecadores, líderes e sonhadores. A mão que tirou Pedro do mar é a mesma mão que hoje quer tirar você de qualquer dor. E ele nunca falha. Exato. Pedro, obrigado por estar aqui. Obrigado por lembrar a todos nós que fé não é sobre perfeição, é sobre acreditar que não estamos sozinhos. Muito obrigado mesmo. Foi um prazer, de coração. E a você que ficou conosco até aqui, se esse episódio tocou seu coração, compartilhe com alguém e se inscreva aqui no canal Apóstolo 13. Porque, por aqui, toda semana temos um novo convidado, uma nova história,
um novo encontro com o Eterno. E tenha em mente que, mesmo que o mar esteja bravo, ele estará contigo. Lembre-se de levantar a mão para ele te alcançar. Fiquem com Deus e até o próximo episódio.